Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia Valente da Rede Municipal de São Vicente e hoje eu venho tratar um assunto com vocês muito legal. Número racional expresso na forma decimal. Assustou? Não precisa de susto, porque você já sabe, já conhece desse assunto. Vamos lá? Vamos relembrar. Número racional. Número racional é todo o número que é expresso através de uma fração, como essa que eu circulei aí, que nós lemos 1/2 ou meio, ok? O número fracionário, essa fração, eu também posso representar ela através de um número decimal. Número decimal é todo número que contém uma vírgula, esse que eu acabei de circular para vocês. Temos nesse quadro representações de uma fração. Então, temos aí uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e eu pintei uma parte delas. Então, eu tenho aí também a representação no número fracionário 1/4. Tenho a escrita 1/4 e tenho também a representação do número decimal, esse número que tem a vírgula. Eu leio 25 centésimos, ok? Embaixo eu tenho também uma figura dividida em 10 partes e eu pintei 5 partes. Então, eu tenho a fração 5 décimos, faço a leitura e a escrita 5 décimos e faço a representação com meio. Esse número expresso aí em 0,5. Por que meio? Por que eu posso expressar meio? Veja só a figura. Eu tenho uma figura inteira e qual parte ela também está pintada? Ela está pintada metade, certo? Então, eu posso dizer neste número fracionário 1/2. Então, eu posso afirmar que 5 décimos é um número equivalente a meio. Mas isso é para uma outra aula. Vamos continuar? Agora, eu vou ensinar vocês a transformar um número fracionário em um número decimal. Veja como é simples, mas antes disso eu preciso que vocês prestem atenção nesse tracinho aqui. Eu leio a fração 1/4. Esse tracinho, ele me sinaliza que existe uma divisão. Divisão, isso mesmo. Eu divido o número 1 pelo número 4. E o resultado, ou seja, o quociente, vai dar o meu número decimal. Vamos ver? Mas, professora, número 1 não divide 4. Isso mesmo, 1 não divide 4. Então, eu acrescento um zero aqui no meu dividendo, acrescento também um zero e uma vírgula no meu quociente. Agora, eu tenho 10 décimos e posso prosseguir com a conta. 10 dividido por 4, eu posso pensar 4 vezes que número que dê 10 ou se aproxime. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 para 10, 2. Número menor de novo. Isso mesmo, acrescenta outro zero. Só aí. No quociente não mais. Então, eu penso 4 vezes que número? 20. Eu já sei. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, vejam bem, eu já tenho aí o meu resultado. Eu já tenho o meu quociente, eu já tenho o meu número decimal. Vou circular de amarelo para vocês. E eu leio esse número como 25 centésimos. Fácil, não é? Agora, eu tenho duas figuras para representar e expressar uma fração e um número decimal. Reparem que as duas figuras foram divididas por 10. A primeira figura foi pintada inteira. A segunda figura foi pintada 2 décimos, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês um jeito muito simples de transformar qualquer fração que o denominador seja 10, 100, 1000 e assim por diante. Nós vamos usar o zero desse denominador para
percorrer casas. Veja como é simples. Eu pego o numerador, ou seja, o número 2 aí desta fração, e penso assim: quantos zeros tem o denominador? Veja lá, um único zero. Então, eu percorro para a esquerda uma casa decimal e acrescento um zero. Então, eu tenho aí 2 décimos, denominador 10, 1 zero, percorri uma casa, acrescento a vírgula. Então, eu já tenho aí 2 décimos, certo? Em decimais. Agora, eu quero fazer uma soma. Vou somar 1 inteiro mais 2 décimos. Vamos ver como é que fica? Então, agora vamos fazer a conta. Esse número 2 décimos, esse número expresso em decimais, ele é 0,2, ou seja, 2 décimos. Mas, quero somar a 1 inteiro. Eu posso acrescentar aqui o zero só para ficar uniforme. 0 mais 2, 2, vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 0, 1. Então, eu tenho aí 1 inteiro e 2 décimos. Vamos representar no quadro valor de lugar? Aqui eu tenho a vírgula, o meu 1 vem na unidade, que é o meu inteiro, e depois da vírgula eu tenho os decimais, que aí no caso eu tenho 2 décimos, e eu represento nesse quadro valor e lugar. Fácil, não é? Vamos seguir? Nesse slide, eu tenho a representação de 3 figuras que foram divididas em 100 partes. Vejam só, a primeira figura foi pintada por inteiro, a segunda também por inteiro. A terceira foi pintada 40 partes de 100. Eu leio essa fração 40 centésimos. Lembram que eu falei para vocês que nós podemos transformar em números decimais dividindo 40, fazendo 40 dividido por 100, ou eu coloco o meu número 40 aqui, o numerador, percebo aí, quantos zeros? 2 zeros. Então, eu percorro uma, 2 casas decimais, acrescento a vírgula e um zero. Então, rapidamente, eu já tenho o meu número decimal. 40 centésimos, eu tenho aí o número decimal também 40 centésimos. Agora, olha só, eu tenho um inteiro mais um inteiro, 2 inteiros. 2 inteiros mais 40 centésimos, como ficaria? Vamos ver? 2 inteiros mais 40 centésimos. Eu posso preencher a parte de cima com zero para ficar uniforme. 0 mais 0, 0, 0 mais 4, 4, vírgula embaixo de vírgula. 2 mais nada, 2. Vamos preencher o quadro valor e lugar. Eu tenho, então, aí a posição da vírgula, 2 inteiros. Então, eu tenho aqui na unidade o número 2. E depois da vírgula, eu tenho os meus números decimais, que aí, no caso, 40 centésimos. Então, eu preencho o 4 e o 0. 2 inteiros e 40 centésimos é a representação dessas figuras na forma decimal. Muito simples, não é? É muito comum no nosso cotidiano nos depararmos com os números decimais. E no sistema monetário é o que mais acontece, principalmente aqueles que gostam de guardar as moedinhas no cofrinho, não é mesmo? Eu trouxe as moedas aí para vocês verem. Nós temos a moeda de R$1, que representa o 1 inteiro ou 100 centésimos. Temos a moeda de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Então, por aqui você já sabe. É muito simples. Por exemplo, 10 moedas de 10 centavos é igual a moeda de R$1. É a mesma coisa que nós pensarmos em uma figura inteira dividida por 10 partes. Está aí a representação do real para vocês. É bem fácil, não é? Eu trago esse quadro agora só para você fazer algumas observações, que nós temos aí à nossa direita os números
decimais. E a nossa esquerda, nós temos os nossos números inteiros, aqueles que você já conhece e já está acostumado. Começando lá pela unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e por aí vai. Então, agora, depois da vírgula, para o lado direito, você já aprendeu que nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Agora, eu convido você a preencher o quadro valor e lugar com essa situação problema. Preste atenção na leitura do número. Paulo é o mais alto da família, com 2 metros e 3 centímetros. Represente a altura de Paulo no quadro valor e lugar. Então, o que eu tenho aí antes da vírgula, vamos posicionar já aqui a minha vírgula. Antes da vírgula, eu tenho 2 inteiros, que é 1 metro. 2 metros e 3 centésimos. Olha lá onde eu vou colocar o 3. Aqui, ó, nos centésimos, ok? 2 metros e 3 centímetros. Centímetros representando aí, então, no meu número decimal, os centésimos. Flávia comprou um jogo online e pagou R$ 124,35. Represente o valor gasto no quadro valor e lugar. Então, vamos lá. Flávia pagou R$ 124,35. 124 é o meu número inteiro. Então, eu tenho 4 na unidade, o 2 na dezena e o 1 na centena, 124. E tenho como números decimais, depois da vírgula, 35 centavos. Então, eu preencho o 3 e o 5. Muito fácil, não é? Silvia correu em uma maratona 42 quilômetros e 500 metros. Represente a distância percorrida no quadro valor e lugar. Percebam aí o número inteiro. O número inteiro é 42 quilômetros. Então, 42 quilômetros percorreu inteiro. Então, eu já coloco a minha vírgula, o 2 na unidade e o 4 na dezena. 42 quilômetros. 42 quilômetros é 500 metros. 500 metros é a metade de 1000 metros. Veja bem, 1000 metros, a metade. Então, eu vou preencher até a casa do milésimo. Como é que eu preencho? Os 500 metros. Então, eu coloco 5, 0, 0. Fechando, então, 42 quilômetros e 500 metros representados aí no quadro valor e lugar. Fácil, não é? Muito bem. Agora tem alguns exercícios para você fazer. Caso tiver dúvida, reveja, volte o vídeo, faça os exercícios comigo, treine, porque eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Um beijo para vocês e até a próxima!